Cara, a gente teve aqui na nossa mesa podcast o Marcelo Gomes, que é lutador hoje, né? Ele Sim, eu lutou no entrevistei UFC. ele já. É? É. Então, cara, foi um tempo muito legal com ele. E, e ele contou um pouco dessa questão da vida de lutador, né? Que é barra pesada. A gente não sabe, a gente vê o cara lá, né, lá em Louco. cima lá. E quem vê, não vê né, o por trás ali, toda né, a questão do treinamento, né, da preparação. Quem vê o flash não vê o corre. Então, tipo, eu queria saber dessa A vida do da treinador vida e do lutador treinador. são difíceis. Então, irmão, é são essa a pesados. pergunta, porque a gente sabe que a vida do lutador, É. né, entrevistando ele aqui, conversando com ele, batendo papo, a gente viu que é barra pesada, é correria, é difícil, é conseguir chegar lá, conseguir os contratos e tal. Aí às vezes não é aquilo que ele tava planejando, acaba perdendo, né? E às vezes perde um contrato e tal. Como que é isso, cara? E a vida do treinador, né? Fala pra gente dessa questão. Cara, olha só, a vida do treinador, brother, é igual de qualquer outra profissão, né? Se você realmente quer ser bom no que você faz, você quer ser referência, tem que pagar o preço, irmão. O que eu digo pagar o preço? Pagar o preço do esforço, pagar o preço do sono, pagar o preço... Pagar o preço, aí eu já falo literalmente do dinheiro. Em que sentido? Pagar o preço de investir na sua própria carreira, comprando cursos, viajando, né? Comprando os melhores equipamentos para você oferecer para o seu atleta, né? Melhor qualidade. Fazendo, como eu falei, viajando para aprender novas técnicas, novas perspectivas de treino. No meu caso, por exemplo, não é muito comum treinadores de luta, obviamente cada dia está aumentando mais e isso é muito bom, ter treinadores de lutas que são formados em educação física. Né? Então, isso eu não posso deixar de falar sempre isso, né, quando eu tenho oportunidade, mas não entrando no desmerecimento do professor que não é formado em educação física. Mas eu sei o quanto faz diferença ficar numa faculdade, 4 anos estudando, né, sobre fisiologia, sobre bioquímica, sobre anatomia, sobre cinesiologia, sobre musculação, porque eu tenho muito mais vantagem pelo acervo, né, de conhecimento de fazer variáveis em treinos para diferentes números de atletas. Como muitas vezes acontece, um treinador, a grande maioria, são empíricos, tiveram aquela experiência. Obviamente, muitos deles despertam a curiosidade e querem aprender mais, os caras vão ler livro, viajar, tal, conhecimento. Mas o conhecimento científico, mesmo a fundo, só vai ter o cara que estudou 4 anos na faculdade. Né? Isso faz muita diferença. Metodologia de treino. Hoje eu tenho minha metodologia de treino. Hoje eu vendo minha metodologia de treino. Hoje eu ensino minha metodologia de treino. Eu tenho um curso, né, no Brasil, não em inglês. E eu estou desenvolvendo cada vez mais. Porque não é somente como se ensina. Sim. O soco, o chute. Não é só ensinar. Levanta a perna e joga o pé ali. Como você identifica quem são seus alunos e qual a melhor forma que você tem para... Uma forma de abordagem diferente eu posso ter com você comparada a ele. Outra forma de abordagem de um ensino eu posso ter com ele diferente de vocês três. A auditiva, visual, né, a sinestésica ali que você tem que, às vezes, tem o cara que não consegue observar, ele olhou, mas ele não consegue entender ainda. Ele escutou, mas ainda não consegue entender. Mas aí o professor tem que saber identificar isso para chegar na mão do cara. É assim que se vira a mão. Quadril, sabe? Encostar no cara, ou demonstrar junto com ele. Então, fazer a leitura, né? Fazer a leitura, cara, isso tudo, né? E fora isso, a planificação do treino. Como monta a planificação? Eu quero fazer você ser campeão do UFC, do Bellator, do PFL. Como se monta uma planificação? Como se monta uma planificação, eu gosto sempre de falar isso, né, de um atleta olímpico. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com um atleta olímpico. A Olimpíada acontece de 4 em 4 anos. Então você chega com vai treinar um lutador de boxe, um jogador de vôlei. Como é que você monta a planificação dele? Nós estamos em 2002, né? Vamos dizer que... nós estamos em 2022, perdão. Vamos dizer que em 2026 tem outra Olimpíada.
Tá, vamos começar a montar aqui o treino dele para ele ser campeão olímpico em 2026. Tu já faz aquele planejamento. Como que o cara que não teve o conhecimento científico, Aham. de estar 4 anos na faculdade, eu fiz mais 4 anos de pós-graduação específica em fisiologia e treinamento desportivo, como esse cara vai montar? Não tem como. Ele pode pedir ajuda para um profissional e ele aprender com isso. Mas só um profissional de educação física que tem essa bagagem também, ele está mais passível de ter um sucesso Aham. maior com aqueles atletas, devido ao seu conhecimento, como qualquer outra profissão. Aham. Nutricionista, advogado que vai se especializar na área criminal, o cardiologista, enfim, em qualquer outra área. A educação física é a mesma coisa. Então, isso é muito importante, essa formação, né, e essa maneira de ensinar. Você tem que tem que ter uma autodescoberta, né, e avaliar, cara, o grupo que você ensina para que você realmente tenha potencial de fazer o melhor ensino, de demonstrar o melhor ensino para cada tipo de pessoa, inclusive os atletas. Aham. E aí, né, o início da pergunta, você falou, pô, como é a vida de treinador? Né? Então é muita dedicação, aí eu emendei abri esse parênteses, Aham. é muita dedicação em estudo mesmo. Eu sou um cara que estudo muito. Mas você, por exemplo, você tem aquele lutador que você tá preparando ele para uma luta no UFC, Certo, como você acabou de vir de uma luta, né? certo. 4 dias atrás, eu acho. 3, 5. Então, e tipo assim, aquele cara, você tem um plano para ele, você sabe, ele Exatamente. tem um jogo, aí você estuda o oponente dele. Então, isso é muito legal falar, porque muitos treinadores, né, eu tenho contato com vários, eu tenho treinadores sob a minha supervisão, que não são formados em educação física e etc. Mas os caras assistem só a luta do adversário, por exemplo, assiste. Ele gosta de fazer isso, ele gosta de fazer aquilo, eu acho melhor fazer isso, o que você acha? Bate papo com o atleta, obviamente tem que fazer. Só que eu vou muito mais a fundo, devido à formação, devido à biblioteca ali, A bagagem. Eu faço scout, assim como é feito no futebol americano, Legal. no futebol, no soccer, né? Já há muitos anos eu faço isso. Eu tenho postagem minha e análise de scout no meu celular, no meu computador, de muitos anos atrás. Pra galera que não sabe o que é o scout. Scout é um mapeamento, né? Um mapeamento técnico-tático, né, do adversário. Entendi. Do time adversário, dependendo se é vôlei, basquete. Vôlei, por exemplo, tem gente lá em cima da torcida, lá em cima da plateia, do time, olhando onde o cara levanta, quando ele vai levantar, em qual situação o cara levanta a bola de tempo pro cara na entrada da rede ele bater. Os pontos fracos do cara, essas Até coisas. no futebol. No futebol, teve uma estatística agora recente, até no futebol, na hora de bater pênalti. Pegaram a carreira. Isso foi agora, quando. Eu não lembro qual foi uma dos títulos que o Brasil ganhou, que Neymar bateu o pênalti por último, alguns anos atrás. As Olimpíadas. do Rio. O scout do goleiro. Quando o goleiro tava under pressure, sob pressão, não de um gol normal, no meio da partida. Qual era o lado de segurança dele? Fizeram mapeamento do estudo do goleiro, da carreira, pegaram o vídeo. É isso que eu faço no MMA. Ao longo dos 3 últimos anos. Se o Bruno aqui vai lutar com o Thiago no mês que vem, por exemplo. Bora, Bruno. Então, geralmente eu pego Thiago 3 anos pra trás e assisto lutas dele. 3 anos pra trás, certo? A maioria das lutas dele, ele cai na câimbra. Por isso que eu No perguntei. aquecimento. Dá câimbra no garoto. Por isso que eu perguntei se ele tinha comido banana. Entendi. Porque ultimamente A esposa dele se formou em Pilates. Mas basicamente é isso, cara. Entendi. É fazer o scout. E eu vou muito mais além, né? Não é só fazer a contabilidade dos golpes, etc. Mas é você se colocar na posição, ok. Mediante isso, como a luta é um esporte muito... É multifatorial, depende, obviamente, de vários fatores. Né? Tem soco, chute, queda, joelhada, cotovelada, single leg, double leg, tem esquiva, tem pêndulo, tem chute giratório. É um dos esportes que mais tem variáveis. Se não é o que mais varia no mundo. Então você tem que estar preparado para tudo. Então, a análise também, o scout ali, ela depende, aquele oponente ali, aquele adversário, qual é a âncora dele de segurança que ele faz, que ele se sente confortável quando ele está sob pressão, quando ele está atacando.
Para qual lado ele corta, qual a técnica ele joga mais. Beleza, ele joga essa técnica aqui, esse tipo de soco. Mas ele joga esse tipo de soco. Contra quem? Contra o cara que é grappler, contra o cara que é strike. Então, demora, irmão, fazer. Não demora. É simples, né? Não é simples. Assim E lá, piscou o olho, seu aluno caiu, foi nocauteado, acabou a luta. Não é igual no futebol, sem demérito nenhum. Mas nós temos 2 tempos de 45 e tem mais 11 na reserva. Se eu machuquei, eu levanto a mão, peço substituição. Se tiver dentro das 3 ainda. Então, agora sim. Sim. Tá vendo que eu tô bem desatualizado. Eu também não sabia, não. Mas enfim, então assim, fora o peso da responsabilidade, porque ali dentro é só você, fechou ali dentro é só você. Então o nível de atenção, irmão, tem que estar muito... Um jogador pode se dar ao luxo, um jogador de vôlei, um jogador de basquete, um jogador de futebol, um ciclista às vezes, pode se dar ao luxo de ficar por 10, 15 segundos sem o foco. Sim. A bola não tá aqui, a bola tá longe, pô, dá uma relaxada. Cansei, respiro, olho pro lado. Mas o lutador, irmão, o tempo todo. fecha 1 segundo o olho, pisca 1 segundo, já era.